Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast, que nos dá a conhecer mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Mas antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o Minuto NICE, informação que precisamos saber. De acordo com a Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 da Comissão Europeia, apenas 22% dos programadores em inteligência artificial são mulheres. Para combater esta desigualdade, a Comissão Europeia propôs algumas medidas, nomeadamente adotar medidas no Plano de Ação Europeu para a Educação Digital específicas para reduzir a lacuna de género nesta área, melhorar o equilíbrio entre mulheres e homens em cargos de tomada de decisão, incluindo os conselhos de administração, e incentivar a participação mais equilibrada de mulheres e homens em todos os setores de trabalho para uma maior diversidade no local de trabalho. A nossa convidada de hoje é fundadora e presidente da Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África. É de origem africana e europeia e doutorada em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Livre de Bruxelas. Esses estudos aprofundados sobre o direito internacional do desenvolvimento deram-lhe a oportunidade de prestar mais atenção ao Estatuto das Mulheres. A Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África nasce assim precisamente pela sua visão e sensibilidade para perceber a necessidade de dar voz e um olhar de destaque na troca de vivências e experiências adquiridas entre mulheres empreendedoras europeias e africanas. A sua experiência como diplomata, dialogando com mulheres empreendedoras em vários setores da sociedade, apoiando ideias e projetos promissores que encontram, por vezes, dificuldades e obstáculos na sua concretização, confere à associação uma grande capacidade de conexão com e entre as mulheres, por sua vez com todos os associados que se orgulham da sua causa humana e económica. Mulheres mais capazes, sociedade mais justa e equilibrada, este é o propósito da associação e hoje temos o privilégio de receber a sua fundadora, Isabel de Nascimento. Muito obrigada, Isabel, por teres aceitado este nosso convite. Olá, Vera, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez à organização, a NICE, pelo convite. É muito importante nós podermos partilhar a nossa trajetória de vida com esse tipo de associações, organizações, não é, que pensam sempre naquilo que é partilhar o nosso conhecimento para as outras mulheres. Também agradeço mais uma vez os nossos internautas que estão a acompanhar-nos a partir de casa. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de quebrar um bocadinho o vosso protocolo. Quero mandar um chicoração, por isso é que eu estou vestida de rosa, não é? Hoje. Estamos no mês de outubro rosa. Quero mandar um chicoração bem forte a todas as mulheres que neste momento lutam com aquilo que nós já sabemos, que é o cancro da mama. E também para dizer às outras mulheres que o nosso corpo é o nosso abrigo. Por isso, não deixe de cuidar dele com muito amor. Por isto, o diagnóstico precoce pode salvar a tua, a minha e a sua vida. Cuide-se, faça outros exames, estamos todas juntas nessa luta. É importante, façam o diagnóstico, façam os exames, que devido a essa preocupação de fazermos o diagnóstico com antecedência, nós podemos então, quem sabe, salvar-nos dessa maldita doença que é o cancro da mama. Muito obrigada e
É um prazer e uma honra estar aqui com a nossa Vera e também com a associação, a associação, Nice, desculpa. Isabel, nunca quebramos protocolos, porque o nosso protocolo aqui é dar voz às mulheres. E tu chamaste a atenção para uma causa muito importante e precisamos realmente reforçar as mensagens que partilhamos, não só no âmbito da liderança e da equidade de género, mas também, por exemplo, em particular, neste caso, relativamente ao cancro da mama. Obrigada por teres trazido esse tema e por usares também este canal para chamar a atenção sobre esta realidade que precisamos de olhar com muita atenção. Isabel, pensando aqui um bocadinho, ou recomeçando a nossa entrevista, em que momento sentiste na tua vida ou no teu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Olha, Vera, essa pergunta é muito pertinente e muito importante. Eu senti desde muito cedo, não é? Desde o berço, vamos assim dizer. O meu pai, graças a Deus, é um homem, foi um homem empoderado, não é? E ele começou a empoderar as suas filhas já desde o berço, muito cedo. O meu pai sempre criou as filhas, uma delas sou eu, com uma educação militar, não é? Com uma educação que mostra que nós, as mulheres, não podemos ter medo de nada na nossa sociedade. O meu pai educou-nos de uma maneira que nós, as mulheres, fomos feitas para podermos ir à conquista do mundo da maneira que nós queremos. Não podemos ter medo de certas barreiras do mundo. Não podemos dizer que não conseguimos. Nós, as mulheres, conseguimos. E foi dessa maneira que o meu pai educou-me. E foi a partir do berço e com essa educação que eu vi que é importantíssimo, não é? O meu papel na nossa sociedade, o meu papel de mulher nessa sociedade. Um papel em que eu possa ser mulher e poder também inspirar outras mulheres. Portanto, a educação faz toda a diferença naquilo que depois nós fazemos e acreditamos ser possível fazer. E quando nós pensamos nesta questão da equidade de género, da igualdade de género, sentimos que em algumas circunstâncias talvez a educação ainda não seja tão equitativa e que não passe essa mensagem de igualdade de oportunidades. Qual é a tua experiência relativamente a esta realidade? Dizendo, a igualdade de género é um dos pilares para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática. É por isto que é importantíssimo nós podermos empoderar as mulheres, meninas, as mulheres e as meninas na nossa sociedade a poderem ir atrás dos seus sonhos, a não terem limites, a não terem barreiras, mesmo apesar que muitas das vezes nós temos tido problemas nessa igualdade de género, mesmo dentro das nossas famílias. Muitas das vezes nós vimos ainda, encontramos situações, não é, dentro de religiões, de culturas, que as meninas ou as mulheres ainda são educadas a serem mães e boas donas de casa. Não, justamente nós temos que quebrar isso. Nós, as mulheres, temos que dar a entender, temos que lutar contra essa igualdade de género, não é? Pensar que a mulher foi feita apenas para ser uma dona de casa, que a mulher foi feita para não ir à escola. Nós vimos ainda meninas que não têm acesso à educação. Não, nós temos que quebrar isso e justamente é obrigatório que os nossos governantes, né, possam dar mais apoio e mais abertura nas mulheres, principalmente nas meninas, que é para a nossa sociedade poder valorizar e quebrarmos então essa luta que nós temos tido constantemente, que é a igualdade de género. E continuamos a ter necessidade de trabalhar nessa área, não é? Apesar de já vimos a trabalhar há muitos anos na igualdade de género, existem, claro, diferenças incríveis no que diz respeito à diversidade também geográfica, mas mesmo nos países onde vem sido trabalhado há mais tempo, ainda temos aqui muito trabalho pela frente. E tu falavas dos nossos governantes, portanto estamos a falar aqui também daquilo que é a decisão, aquilo que é a legislação, aquilo que é a vontade de fazer a diferença, não só pela educação, mas também pela legislação. E tu, estando ligada à área do direito, eu gostava de perguntar o que é que tem sido feito do ponto de vista legislativo, que tu tens acompanhado, claro, que de alguma forma garante esta maior equidade ou garante esta maior capacidade de darmos a todos e a todas oportunidades semelhantes ou iguais. Certamente. Isto é uma questão muito pertinente para todos nós, não é, na nossa sociedade,
ou ia respondendo aqui na Agenda 2030, não é, das Nações Unidas, no desenvolvimento sustentável do papel da mulher e equidade de género na nossa sociedade. É importante que, para além de nós podermos dar um cargo de destaque às mulheres, os nossos governantes têm que dar mais aberturas de trabalho e de oportunidade às mulheres, porque muitas das vezes nós sentimos ainda essa falta de apoio dos nossos governantes, principalmente as mulheres que estão no ramo político. Eu própria já tive a oportunidade de constatar e também de falar com várias mulheres, não é, que estão no ramo político e em lugares de destaque, que não têm abertura, que não sentem esse apoio de parte de muitos colegas, nesse caso colegas homens. Nós temos que mostrar à sociedade, os nossos governantes e outras pessoas também, que muitas das vezes elegem os nossos governantes, que nós, as mulheres, ou que as mulheres são capazes também de ocuparem cargos de destaque, não é? E que tem que se dar mais oportunidade. Nós somos capazes, quando a nossa, como digo sempre, quando a nossa sociedade começar a dar mais oportunidade às mulheres, as nossas políticas começarem a mudar, as nossas políticas verem a mulher como não simplesmente como mulher, mas como pessoas, não é? Que também têm feito e têm feito, não é? E têm lidado muito bem com o papel que é o seu papel na nossa sociedade. Então iremos de ver que vamos ter uma sociedade muito justa e muito melhor. E tu falaste de duas coisas muito diferentes e muito importantes. Uma que é o acesso aos cargos, às profissões, a determinadas áreas, e isso, de alguma forma, na maior parte da sociedade já vai estando garantido, e depois é a forma como existem as oportunidades de as mulheres exercerem esses cargos, porque em alguns momentos nós damos acesso, mas depois desenvolvemos ou trazemos uma data de barreiras que tornam esse processo bastante complexo. Portanto, se calhar falta trabalhar aqui ainda nos dois níveis. Sim, nos dois níveis, porque nós, por exemplo, ainda sentimos que existe essa... Vamos dar um exemplo na tabela salarial. Nós ainda sentimos que há uma disparidade enorme, não é? As mulheres fazem praticamente os mesmos trabalhos que os homens fazem. As mulheres já mostraram que nós somos capazes de exercer as mesmas funções que os homens. Mas, quando nós vimos essa disparidade toda, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Nos salários, começando, por exemplo, nas formações, mesmo nas empresas e em alguns ministérios, preferem apostar mais na formação dos homens, negando que as mulheres podem ter problemas, por exemplo, problemas familiares, ou que as mulheres podem ter problemas difíceis, problemas que não conseguem ir ao encontro de certas tarefas que estão atribuídas, mas é mentira. Nós, as mulheres, apesar de muitos problemas que nós enfrentamos, mesmo dentro do nosso quadro familiar, nós mostramos que somos capazes também de exercer devidamente as funções que nos são atribuídas. Portanto, existem aqui realmente muitas barreiras, mas algumas delas são no pensamento e nos estereótipos que nós criamos, não é? E alguns preconceitos relativamente ao desempenho de homens e mulheres. Neste caso, nós estamos aqui a olhar para a questão das mulheres, mas precisamos de trabalhar também nessas barreiras, que às vezes são mais barreiras psicológicas do que qualquer outras, porque mesmo que o acesso exista, na verdade, depois na prática, às vezes ainda há ali alguns constrangimentos e algumas ideias difíceis de ultrapassar. Isabel, esta associação, em que momento sentiu esta necessidade de fundar esta associação? Ou seja, eu acredito que houve muitos momentos que a fizeram pensar nisto, mas talvez tenha havido um ou outro em que a Isabel pensou, não, agora é que eu vou mesmo fundar esta associação. Olha, a associação foi fundada depois de um grande desafio. Porque eu sou fã de mulheres inteligentes, não é? E gosto muito de apoiar mulheres inteligentes, mulheres que querem se destacar mais na nossa sociedade. Justamente quando nós temos mulheres que destacam-se bem na nossa sociedade, nós podemos então continuar na nossa luta, que é essa igualdade de género, não é? Eu tive cá em Bruxelas ainda tenho até agora uma amiga que na altura, estamos a falar de 2015, ela veio ter comigo, ela já fazia parte de um partido político, veio ter comigo
e mostrou a intenção de concorrer como o cargo de vice-governadora cá em Bruxelas. Só que ela achava que não é possível porque de origem africana, mulher, será que vou conseguir? E pronto, eu como sou aquela pessoa que o impossível não existe, tudo tem uma solução. O que aconteceu agora aqui conosco na nossa entrevista, depois de alguns acidentes, estamos aqui nós a contar a nossa entrevista. Eu disse a ela, não, é possível sim, e eu terei todo o gosto em apoiar-te na tua preparação da campanha. E ela, não vou conseguir, vais conseguir, não vou conseguir, vais conseguir. Então eu disse, olha, apesar das minhas tarefas profissionais, eu irei apoiar-te, irei dar todo o meu apoio, que é para podermos então começarmos a tua campanha, a concorrência do cargo de governadora. E assim foi. Lá começamos com a campanha dela. Eu senti que não apenas mulheres africanas para fazer a campanha dela, senti aquela necessidade que juntas somos mais fortes. Então, para nós podermos conseguir, não é? Para ela poder conseguir chegar a esse cargo, é importante, né? Foi importante naquele momento ter que reunir forças com quem ir buscar outras mulheres para também aderirem esse trabalho que nós estávamos a fazer para ela. E assim foi. Lá fizemos a campanha dela. Resumindo a história, ela conseguiu vencer, não é? Ela conseguiu ser eleita a governadora, a primeira mulher de origem africana governadora em Bruxelas, e para nós foi um sucesso. Aí eu senti aquela necessidade de criar uma associação onde podemos fazer uma conexão, não é, entre as mulheres europeias e as mulheres africanas. Porque nós vimos que o exemplo da campanha da Dora Ilunga foi um exemplo para todas nós, que juntas somos mais fortes. É importante nós darmos as mãos umas às outras e, com certeza, isto faz muita diferença para nós na nossa sociedade. E assim foi. Em 2015, depois desse grande desafio da campanha, não é? Da primeira mulher de origem africana governadora em Bruxelas, aí achei a necessidade de criar, então, a Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África, não é? Que foi um dos motivos da criação da associação, foi mesmo podermos criar aqui essa conexão entre mulheres europeias e mulheres africanas, porque juntas somos mais fortes. E vimos que para nós podermos chegar aos nossos objetivos, para nós podermos destacarmos melhor na nossa sociedade, temos que ter essa união, independentemente da religião, da nacionalidade, da cor, não importa. Temos que estar todas juntas, caminhamos todas juntas e podemos fazer a diferença neste mundo que, infelizmente, nós as mulheres ainda sentimos muito discriminadas. Desculpa. É verdade, Isabel. E esta questão que estás a identificar é muito importante, porque tem a ver também com a noção de rede e de conexão, não é? Quando se funda uma associação e com esse intuito, o intuito de criar conexões, nós, no fundo, estamos também aqui a desenvolver a importância de uma rede de apoio, uma rede de suporte, e hoje em dia nós utilizamos esta estratégia em muitas áreas da nossa vida, não é? Não só no empoderamento feminino e na equidade de género. Qual é a tua visão sobre as redes, estas redes de apoio, estas redes de suporte? Tu acreditas que elas fazem mesmo a diferença no mundo? Fazem muita diferença no mundo, muita mesmo. Vamos dar um exemplo. Nós, por exemplo, a associação, durante a fase pandêmica, nós tivemos o grave problema, como todas as pessoas tiveram, não conseguimos estar presencialmente com as nossas associadas, os nossos parceiros e os nossos colaboradores. Foi essa conexão, não é? Essa conexão mesmo à distância, que permitiu que muitas de nós pudesse ter aquele ombro amigo, não é? Pudesse trocar ideias, pudesse ter aquele conforto que estávamos todos nós a precisar. Isso para dizer que as conexões são muito, muito importantes. Se bem que nós as mulheres ainda temos aquela tendência, quando vamos para um encontro, um evento, um seminário, uma formação, não importa, temos aquela tendência de sair às pressas porque nós fizemos 1000 coisas ao mesmo tempo. E os homens, o que é que eles fazem? Depois desses encontros, vão beber um café com outro homem,
vão falar, não é? Qual é o próximo passo que eles vão dar, que é para poderem tirar as suas ideias do papel. Isto para dizer que nós, as mulheres, temos que guardar essas conexões, é muito importante, e não temos pressa de sairmos logo, não é? Nós, quando vamos para esse tipo de encontros, temos que guardar essas conexões, temos que saber apreciar o momento, porque muitas das vezes é nesses momentos de conexões em que nós participamos, eu digo em seminários, em palestras, em networks, em congressos, em reuniões, onde nós podemos encontrar as soluções daquilo que são os nossos problemas, os nossos desafios do dia a dia. Não podemos ter pressa. Nós, as mulheres, temos que saber delegar. Temos que saber delegar para podermos nos sentir à vontade quando vamos nesse tipo de encontros, onde encontramos boas conexões. Porque as conexões somos nós que fizemos. Eu digo, nós podemos ter 1001 maneiras de fazermos conexões, mas a conexão humana ou a conexão presencial é muito importante. Por isso é que eu digo, conexão é muito, muito importante para a vida de todos nós. É muito importante mesmo. É importante e estavas a identificar, se calhar, uma das dificuldades que as mulheres efetivamente têm e que até é estranho, porque, por um lado, as mulheres até são entendidas como mais sociais e mais predispostas para criarem relações com os outros, mas depois, quando isso deve ser feito de uma forma mais profissional e com o intuito de garantir aqui uma maior rede de suporte, se calhar em alguns momentos acabamos por não ser tão profissionais e isso parece-me é muito interessante mesmo. É por isso que às vezes estes ambientes em que a conexão é por si só um objetivo, criar uma rede de suporte, isso dá um valor acrescido a qualquer associação e neste caso a Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África, não é? Esta ideia de que nós estamos aqui e um dos nossos propósitos é criar conexão e a garantir que todos têm uma rede de suporte e que todas têm uma rede de suporte. Exatamente, porque é o seguinte, como eu falei há bocadinho, nós as mulheres temos que delegar. Temos que delegar para melhor reinar, não é? Porque nós, quando não delegamos, não conseguimos reinar, não conseguimos ser melhores. Essas conexões, justamente, vão nos permitir encontrar pessoas que falam a mesma linguagem que a nossa, pessoas que vão nos transmitir a sua sabedoria, não é? Pessoas que vão nos permitir de nós vivermos da água da sabedoria dessas pessoas. Justamente é isso que a Associação Mulheres Empreendedoras tem feito, criar conexões onde as mulheres podem se encontrar, podem partilhar as suas ideias, podem falar dos seus projetos, podem ir ao encontro de outras mulheres que estão, por exemplo, a associação, nós acolhemos mulheres de várias áreas, podem ir ter com as mulheres da sua área de negócio ou da sua área, vou dizer, ou da sua área de trabalho, porque nós não temos só mulheres empresárias e empreendedoras, também temos mulheres que trabalham em funções públicas. Então, as mulheres encontram-se, partilham ideias, trocam contactos, ajudam-se umas às outras. Isto é a verdadeira união que nós precisamos, a verdadeira conexão. Porque quem somos nós sem conexão? A nossa vida é feita de conexões. Porque quando nós não temos conexão com outras pessoas, não conseguimos atingir os nossos objetivos, não conseguimos sair da nossa zona de conforto. Porque muitas das vezes, quando nós temos conexão, a conexão nos permite justamente de nós sairmos da nossa zona de conforto, de nós queremos ser igual àquela mulher, mas ser igual numa maneira positiva, não é? E não numa maneira negativa. Por isso é que é importante esse tipo de conexões, esse tipo de organizações, esse tipo de associações. Porque quanto mais houver organizações, associações, assim como a NICE, poder ir ao encontro das outras mulheres, poder partilhar, poder dar aquele conforto, mais as mulheres irão se sentir seguras, porque as mulheres compreendem melhor o problema da outra mulher, conseguem se sentir seguras e irem atrás dos seus desafios. Quantas mulheres, muitas das vezes, não conseguem ir em certos sítios devido às situações que aconteceu, não é? E os homens não conseguem entender. Mas quando vai partilhar com outra mulher, isto é uma conexão. Quando eu vou partilhar alguma coisa com outra mulher, também tem a ver com a conexão. A outra mulher que também já passou por isto vai aconselhá-la, vai explicar o que é que tem que fazer. Isto é muito bom, porque a outra mulher vai se sentir mais segura, a outra mulher vai entender melhor o problema da outra mulher, e assim faz-se a vida, não é? Como disse, devagar bem o passarinho faz o seu ninho. Devagar bem, com as nossas conexões, nós as mulheres começamos a ter o nosso destaque, o verdadeiro destaque na nossa sociedade.
E para isso contribui também uma figura que hoje em dia é muito importante, que é a figura do mentor ou da mentora. E eu sei que a Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África também olha para a figura do mentor ou mentora como algo muito valioso. Queres falar-nos um pouco sobre esta questão, sobre a importância da mentoria para que esse processo de crescimento, de confiança, de conseguir atingir os objetivos seja alcançado? Exatamente. Eu digo, ter um mentor ou uma mentora é muito importante para toda mulher, principalmente para as mulheres mais jovens. Porque este mentor ou essa mentora que nós iremos ter vai ser alguém que vai nos ajudar, não é, a sair da nossa zona de conforto, ir à busca daquilo que são os nossos sonhos e poder agregar mais valores naquilo que são os nossos pensamentos. Mas, atenção, eu não digo que temos que ter mentor ou mentora para toda a vida, não. Mas, pelo menos no princípio dos nossos passos, é importante termos um mentor, alguém que seja uma referência. Nós vimos que muitas das vezes nós viramos à esquerda, viramos à direita, vimos para frente. Existem 1001 mentores e mentoras, mas é preciso escolher o bom mentor. Porque assim, eu não posso escolher, não importa qual mentor ou qual mentor, eu tenho que escolher de preferência alguém que já passou pelaquela situação que eu estou à busca, que eu estou à procura, não é? Porque muitas das vezes nós, quando temos um mentor ou uma mentora que não tenha um historial, não é? Que não sabe, que não sabe, nunca sentiu o problema, não é? Do qual eu preciso, o motivo que eu fui buscar essa mentoria, então fica muito complicado. Há de escolher muito bem. Eu, pessoalmente, eu aconselho sempre as mulheres mais jovens, de preferência, a irem à busca ou ir ao encontro de mentora ou mentor, que seja mais... que seja mais velho, mais adulto, mais maduro e que tenha passado a situação no qual ela foi à busca da mentoria. É muito importante isso. Porque sem mentoria, ou se temos um mentor ou uma mentora, torna-se muito complicado muitas das vezes, até para nós podermos tirar a nossa ideia do papel e avançarmos e atingirmos os nossos objetivos, nossos sonhos. É preciso termos essa capacidade, não é? Também de termos e encontrarmos as ferramentas, os recursos à nossa volta que nos ajudam a chegar lá sem termos medo de identificar as nossas fragilidades, aquilo que precisamos de melhorar, onde é que precisamos de algum tipo de apoio ou ajuda. Esse também é um papel importante ou uma aquisição importante, digamos assim, que as mulheres têm que fazer, que é essa capacidade de procurar ajuda e assumir que a ajuda é necessária. Concordas comigo? Concordo plenamente, se bem que nós as mulheres ainda temos essa dificuldade, essa enorme dificuldade, ir ao encontro das outras mulheres, ir ao encontro da outra mulher para saber como é que a outra mulher conseguiu, quais são os passos que essa mulher deu. Nós temos que quebrar essa barreira, temos que quebrar essa barreira de não querer saber ou ir ao encontro. Ainda temos naquela coisa, eu vou a um encontro de network, quem vai estar lá? Vai a fulana, mas eu não gosto da fulana, não vou. Então, eu acho que nós temos que quebrar esse nosso lado, não é? Nós temos que pensar um bocadinho como os homens pensam. Os homens podem até não gostar do outro homem, mas quando fala-se de negócio de aprendizado, ele não quer saber se o outro vai estar lá, o inimigo vai estar ou não. Ele vai. Por quê? Porque ele vai à busca de algo que vai agregar mais valores naquilo que ele precisa. Mas nós, as mulheres, ainda temos aquela tendência, se a Mariana não for, a Teresa também não vai. A Teresa não vai por quê? Porque a Teresa não gosta da Isabel. E a Isabel não vai por quê? Porque a Isabel sabe que vai encontrar a Antônia. Então, nós temos que quebrar esse tipo de ideias, de pensamentos. Para nós sermos melhores, nós temos que estar rodeados com pessoas melhores. E muitas das vezes, para nós encontrarmos essas pessoas melhores, nós temos que não dar ouvidos, não é? Quem vai estar lá, quem deixa de estar lá. Porque nós sabemos o que é que nós vamos fazer, o que é que nos leva naquele sítio. Então é importante quebrar esse tipo de barreiras. É muito importante nós, as mulheres, sabermos ouvir a outra mulher. Como é que a outra mulher conseguiu? Fazer pergunta, caminharem juntas, e beber um café, e beber um chá, partilhar ideias, saber, perguntar. Porque quando nós não perguntamos, não conseguimos ser bons, não é? Não conseguimos atingir aquilo que são os nossos objetivos. É perguntando que nós conseguimos. Nós, quando estávamos na escola, o que é que nós fizemos? Perguntamos aos nossos professores. Não entendo isto, e o professor vai ter aquela amabilidade de explicar.
As mulheres é a mesma coisa. Nós, as mulheres, temos que ter aquela coragem de perguntar a outra mulher, e com certeza que a outra mulher, com todo bom coração, vai explicar, não é, a outra mulher como é que conseguiu, e assim vamos nós caminhamos todas juntas na mesma direção. São as conexões e a comunicação que são importantes para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Isabel, pensando aqui um pouco também naquilo que é a experiência da Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África, e há aqui esta DIAD, Europa-África, que está bem identificada no nome da associação e, portanto, o objetivo será trabalhar com mulheres empreendedoras destes dois continentes. Da tua experiência, das pessoas que tens acompanhado, o trabalho que a associação tem feito, que grandes diferenças é que existem aqui no que diz respeito às mulheres empreendedoras na Europa e na África, isto é, se existem diferenças e como é que conseguimos lidar com elas? Diferença existe sempre. Muitas das vezes as pessoas têm tendência a dizer mulheres é que não faltam. Ou vamos agora, igualdade de gênero, né? Homens é que não faltam. Realmente, a mesma coisa acontece também entre nós as mulheres, não é? Mulheres existem, muitas mulheres empresárias boas e funcionárias também públicas boas, empreendedoras também, em África e na Europa. Mas nós paramos aqui com uma situação que a mulher europeia tem mais abertura, não é, de organização e também a ferramentas que as mulheres africanas. As mulheres africanas têm ainda muita dificuldade em poderem sair, muitas das vezes, daquilo que eu chamo da sua zona de conforto, ou tirarem as suas ideias do papel. Por quê? Por falta de ferramenta, por falta de apoio, por falta de abertura também. Já a mulher europeia, cá na Europa, consegue com mais facilidade. E também cultural, não é? Porque nós, as mulheres africanas, ainda temos aquela coisa de família, não é? Ouvir os tios, ouvir os irmãos. E já a mulher europeia é um bocadinho mais para frente, não é? Mais para frente, porque vimos, por exemplo, uma mulher africana, quando a sogra, não sei se na Europa eu vejo, pelo menos cá em Bruxelas eu vejo que é diferente, quando a sogra vai em casa, a mulher não pode sair porque tem que tratar da sogra. Já na Europa não. Por exemplo, aqui em Bruxelas a sogra vai, mas eu saio porque eu tenho as minhas tarefas para fazer, não é? Nós não, nós a mulher africana temos naquela coisa de respeito à sogra, de respeito que as pessoas vão dizer. E isto também bloqueia muito para que nós possamos se ingrar mais na nossa sociedade. E também para dizer que cada mulher tem o seu problema. Por isso é que a MEIA tem vários gabinetes de representação e várias delegadas em vários países, justamente para poder ir ao encontro, não é, do verdadeiro problema da mulher do seu país, vir transmitir na MEIA internacional e, conjuntamente, as mulheres dos dois países, dos dois continentes europeus e africanos, juntarem ideias e verem de que maneira nós podemos ajudar umas às outras. Porque toda mulher tem problema e tem a sua maneira de resolver o problema. Essa conexão, essa junção que existe, não é, entre a Europa e a África, permite da mulher europeia transmitir a sua sabedoria na mulher africana e a mulher africana também transmitir a sua sabedoria na mulher europeia. E juntando, não é, essas duas sabedorias, com certeza que tem que ser algo de muito sucesso e muito positivo para todas nós as mulheres. Claro, e Isabel, e tu identificaste também algo muito interessante, que é, não existe uma única forma de lidar que seja a resolução para todas as dificuldades, para todos os problemas, relativamente à equidade de género. Nós também temos que atuar mediante a realidade efetiva de cada realidade, seja ela cultural, seja ela geográfica, seja ela em termos de áreas de trabalho. Há aqui esta necessidade, nós temos essa capacidade de entender cada contexto e agir perante esse contexto, porque caso contrário estaríamos se calhar a usar soluções que não são as mais adequadas, porque não fazem sentido naquele momento. É por isso também que quando se está à frente de uma associação, e tu identificaste isso muito bem, é importante trazer visões dos vários espaços, casos dos vários continentes, para que depois a nossa capacidade de atuação seja mais eficaz, de acordo com aquele contexto e com aquela realidade. Isto também tem muito a ver com a característica da liderança, que é perceber que a liderança é feita em função de um contexto, de uma equipa, de uma realidade,
do teu ponto de vista e da tua experiência, existe uma forma de liderar feminina? Tu acreditas na liderança feminina ou acreditas na liderança como um todo? É assim, eu acredito na liderança como um todo, mas vamos falar mais da liderança feminina. Por que eu acredito mais na liderança feminina? Porque a mulher em si já nasceu com um coração protetor, não é? A mulher é algo, assim, a mulher é muito protetora, não é? E eu acho que a mulher, não existe nada neste mundo que possa entender o problema da nossa humanidade a não ser a mulher, não é? Porque eu digo, se nós dessemos, se os nossos governantes, nesse caso, vamos falar dos homens, dessem mais oportunidade às mulheres, havíamos de ver que nós teríamos um mundo completamente diferente. Por quê? Porque a mulher em si, devido a essa maneira de ser tão protetora, consegue entender melhor certos problemas que os homens não conseguem entender. Então, é importante, eu acredito sim na liderança, na liderança feminina, para podermos mudar o nosso sistema, o nosso mundo. Porque as mulheres compreendem certas coisas que os homens não compreendem. E as mulheres conseguem compreender muito facilmente a maioria neste mundo somos nós as mulheres, não é? A mulher consegue compreender o problema da outra mulher, que os homens não compreendem. A mulher compreende, a mulher consegue entender o sofrimento de uma outra pessoa, que os homens muitas das vezes não conseguem compreender. Então, a mulher é o pilar, não é? O pilar da nossa nação. E não há nada melhor que termos uma liderança feminina no poder. Não há nada melhor. Neste mundo, o mundo tinha que ser liderado por mulheres e havíamos de ter um mundo mais humanista, havíamos de ter um mundo melhor para toda a gente. Nós estamos a ir nesse caminho, pelo menos experimentar, não é? Como é que seria isso? Experimentar não é experimentar. Nós temos que conseguir, não é? Temos que conseguir. E para isso vamos voltar outra vez na nossa conversa atrás. É importante termos conexão. Quando nós, as mulheres, tivermos melhores conexões, quando os homens não aproveitarem dessa coisa que nós, as mulheres, entre nós ainda não temos boas conexões, ainda não somos unidas, não vamos conseguir ter um mundo liderado por mulheres. Portanto, precisamos também, exatamente isso, de aprender a criar melhores conexões e a confiarmos mais umas nas outras. Hoje em dia utiliza-se a palavra sororidade para representar este sentimento e ela faz muito sentido. Isabel, o que é que gostavas de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? Gostaria de poder empoderar mais, não é? Mais certos homens que passaram por mim, pelo o departamento em que eu trabalhei na altura e não o fiz. Porque hoje em dia eu vejo uma arrogância da parte desses homens que eu disse, se eu pudesse na altura, quando eu tinha oportunidade, eu havia de empoderar mais esses homens. Porque um homem, quando é bem empoderado, esse homem respeita e sabe valorizar mais a igualdade de género que nós estamos a lutar até agora, não é? Em respeito às mulheres. Muito bem, Isabela, obrigada. Vamos passar ao segundo momento da nossa entrevista, o momento Nice Q&A. Isabel, preparada? Pronto. Muito bem. Qual é o livro da tua vida? O livro da minha vida que eu gosto é da escritora Chimamanda Ngozi, que é nigeriana, porque eu acho que é uma verdadeira inspiração, não só para as mulheres, mas para os homens também. Há uma frase que ela diz, sejamos todos feministas. E realmente é verdade. Quando nós começamos a aplicar essa frase, vamos ver que iremos ter um mundo melhor para todos nós. Muito bem. Qual é a frase da tua vida? A frase da minha vida. Amo os meus filhos. Muito bem, eles também devem amar a mãe que têm, certamente. Isabel, quem é a mulher da tua vida? A mulher da minha vida, posso dizer duas. Podes. A minha mãe, que eu não tive a oportunidade de abraçá-la, porque morreu muito cedo, não é? Eu era bebê.
mas eu sinto a presença dela constantemente na minha vida, mesmo para as decisões que eu tomo no meu dia a dia. E a minha princesa, o meu amor, o meu sol, que é a minha filha. Qual é a tua característica mais empreendedora? Teimosice. Sim, teimosice e tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Mesmo vendo que é impossível. É o que aconteceu há bocadinho. Recebi as mensagens, tentava fazer a entrevista e ver e olhar, e muitas das vezes não dá certo. Mas a minha teimosice é tanta que não gosto de desistir, porque o desistir para mim não existe. Para mim tudo é possível, tudo tem solução. Nós somos capazes, não é? Não vou desistir, não aceito que me digam não, porque o não pode existir. Então, é uma das minhas características que eu digo. Ficas como empreendedoras. Qual é o teu sonho para o futuro próximo? Mais igualdade de género, mas no verdadeiro sentido da palavra, não é? Que as mulheres não... Que o não da mulher tem que ser aceito na nossa sociedade. O sim da mulher tem que ser aceito na nossa sociedade. Temos que ser, como eu digo sempre, eu não sou feminista, mas sou humanista. Temos que ser humanista. Essa frase da Shimada Ngozi, da escritora, sejamos todos feministas, tem que se aplicar. Só assim que nós vamos conseguir viver no mundo sem desigualdade, porque finalmente nós, as mulheres, também somos capazes, nós também contribuímos muito para o desenvolvimento econômico do nosso país, nós contribuímos muito para aquilo que é a nossa nação. Então é fundamental que nós, as mulheres, possamos também ter os nossos direitos. Os nossos direitos podem ser aceitos. E outra coisa também, mais respeito aos animais. Mais respeito aos animais, que o homem deixa de ocupar o habitat dos animais, que possam respeitar, tratar os animais com mais amor e carinho. Porque eu digo, os animais não vêm atacar os homens, mas os homens têm tendência de ir atacar os animais. Isto é uma coisa que parte-me o coração. São duas coisas que eu gostaria muito, é mais respeito às mulheres, não é? Mais direito de igualdade e respeito aos animais. Uma forma de encorajar as mulheres. Eu digo sempre, toda mulher que estiver numa situação crítica, toda mulher que deixar de acreditar em ela própria, toda mulher que acha que não é capaz, toda mulher que diz não sei qual é o meu verdadeiro propósito. Acorda de manhã, quando sai da caminha, põe-se em frente ao espelho e diz: eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu sou bonita, eu sou poderosa. E também pensem no logotipo da meia. O logotipo da meia tem um significado muito especial. É um pássaro. É uma águia, mas pusemos assim para ficar mais bonitinho, um pássaro. Porque a águia voa muito alto. A águia, quando tem uma visão incrível, não é? E essa visão da águia que nós, as mulheres, temos que ter. Nós, as mulheres, temos que pensar, nós não nascemos para ser apenas uma decoração. Nós não nascemos para ficar no chão, nós nascemos para voar. A mulher nasceu para voar muito alto, porque nós, as mulheres, somos versáteis. E essa nossa versatilidade toda, não é? Se estou a exprimir bem, permite justamente que nós possamos voar alto, que nós podemos concretizar os nossos sonhos com muito sucesso. Não desistam, acreditem em si, porque a melhor pessoa ou a melhor versão tem que ser a tua, tem que ser a tua. Porque se tu não acreditas na tua versão, quem vai acreditar? Então, acredita em si, nunca desista. Nunca, nunca, nunca desista. Porque se a outra pessoa conseguiu, tu também consegues. Muita resiliência, muito foco, responsabilidade e determinação. Isabel, e numa palavra, ser mulher é? Ser mulher é ser rainha, é ser imperatriz. Ser mulher é não desistir, é o PP, pensamento positivo, constantemente. Fantástico. E hoje tivemos aqui a oportunidade de assistir ao teu pensamento positivo e à tua capacidade de ter uma visão de alcance como a águia de que estavas a falar. Esta certeza de que não há impossíveis e que nós estamos a caminhar para aquilo que queremos,
mas temos que ir juntas, com conexão e com a capacidade de acreditar que é este trabalho em conjunto que nos faz alcançar os nossos objetivos. Isabel, muito obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade para estares aqui connosco. Eu é que agradeço mais uma vez essa formidável organização, esse grupo, né, da ANAISA, pela iniciativa de poder conectar mulheres de toda a parte do mundo, onde nós podemos vir partilhar os nossos conhecimentos, dar a opinião, as nossas ideias, não é? Temos aqui um espaço que eu digo nosso, não é? Que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Agradecer também a Vera, de ser uma excelente moderadora, continua sempre essa mulher inspiradora que é, não é? E pronto, estamos juntas, dar aqui o meu muito obrigada a toda a equipa da MEIA, da Associação Mulheres Empreendedoras da Europa África, agradecer os nossos parceiros, os nossos colaboradores e toda a gente que, direto ou indiretamente, tem dado o seu contributo para que nós possamos continuar aquilo que são os nossos objetivos, as nossas atividades em prol do desenvolvimento e crescimento da mulher na nossa sociedade. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Isabel, e até breve. Até breve, obrigada. Hoje tivemos connosco Isabel de Nascimento, fundadora da Associação Mulheres Empreendedoras Europa-África. Deixou-nos muitas ideias muito importantes. A importância de acreditarmos sempre, a importância da conexão, a importância de saber que estamos a agir para um bem comum e que temos que ser humanistas, acreditar que todos nós, homens e mulheres, temos a oportunidade e devemos ter a oportunidade de garantir as nossas ambições, de saber ter uma visão alta, como as águias, mas saber também que precisamos de aprender, crescer, acreditar que é possível atingirmos e garantirmos os nossos sonhos. Não posso acabar este nosso episódio de hoje sem agradecer à Mafalda Ramos, que fez a interpretação em língua gestual da nossa entrevista, da nossa conversa, que é também uma colaboração da Associação EQUI. É assim que todos nós conseguimos alcançar os nossos objetivos quando trabalhamos em conexão. E hoje reunimos aqui a Associação EQUI, a NICE Mulheres Empreendedoras e a Associação Mulheres Empresárias Europa-África. Portanto, estamos aqui claramente a fazer um trabalho de conexão. Para garantirmos este trabalho, contamos convosco na próxima entrevista da NICE Webcast. É quando nos conectamos que a diferença acontece. Até breve.